Olá, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, devo me apresentar que eu sou quem eu sou. Que eu sou quem eu sou. Porque eu sou o que eu sei e aprendi quem eu sou através da minha consciência. Resgatei minha consciência. É preciso que vocês saibam também quem são vocês. Cada um tem condição de saber quem é você, saber de onde veio, qual foi a sua origem, o que você veio fazer aqui e para onde iremos juntos. Isso é importante. Sou quem eu sou porque quem eu sou só interessa a mim. Se você está preocupado em saber quem eu sou, nada vai evoluir na sua vida saber quem eu sou. Mas você sabendo quem você é, com certeza vai evoluir. Você é muito mais do que você pensa. Você é milhões de vezes mais do que você pensa. Você não precisa de alguém, de opinião de ninguém, de instituição, de outros deuses externos, porque você já é um Deus. Só que você não tem consciência dessa sua força, dessa sua capacidade. Então as pessoas, sem a força, sem essa capacidade, vivem procurando nos outros, julgando os outros. E procuram sempre quem tem mais condições financeiras, quem tem mais poder, para dizer que ele é melhor do que alguém. Vivem procurando fora, essa eterna procura por algo superior, fora. E nunca acha, porque ela está dentro de você. Enquanto você busca fora, busca esse Deus, busca alguém que se apresente, ele quer ser Deus, não. Todos nós temos o Deus dentro de nós e esse poder. Em união, seremos o todo. Então é isso que eu vim falar aqui para vocês. É muito importante saber disso, ter consciência disso, do seu poder. Buscar a consciência, resgatar a sua essência, saber quem você é de verdade. Isso é buscar o autoconhecimento na mais profunda, da mais profunda forma. Você pode fazer isso. Existem mentores, existe a sua intuição, você pode começar a fazer. Acalmar a mente e prestar atenção no único tempo que existe, que é o agora, o presente precioso. No momento em que você identifica o canal de comunicação com seu ser superior, que é estar com a mente no presente, no agora, no consciente, e não no passado e com a expectativa de um futuro que está no controle de outros. Tudo isso ligado às teses, tudo isso ligado, que eu enfatizo em vários vídeos, vou enfatizar, que essas teses, essas crenças, esse dito conhecimento, é tudo enxerto, é tudo coisas que colocam na nossa mente, são hipnoses e fomos hipnotizados desde que nascemos. Desde isso vem de hereditariedade social, desde o princípio. Para entender tudo isso, eu vou explicar melhor. Para isso, eu me preparei, vou contar a minha história. Minha história já está escrita. Tudo que quando eu vim aqui, quando eu venho aqui em vídeo, porque é o único canal que as pessoas ainda prestam atenção, porque o hábito da leitura ele foi praticamente abolido. Pouquíssimas pessoas ainda conservam a leitura concentrada, mas veem muitas vezes assuntos que são teses. O verdadeiro conhecimento, que são manuais de instruções, são mentores que escreveram exemplos do que fizeram, exemplos de desenvolvimento, não é apenas um livro, não é apenas uma tese. Ele traz resultados desde que você leia e acredite que você é capaz de fazer. Se o autor foi capaz, se ele mostra resultado, se ele está ali colocando, mesmo com algum valor ainda financeiro, mas se ele mostra que aquilo traz resultado, o desenvolvimento pessoal é trazer resultados, não para fins financeiros, mas para você conhecer quem é você, para você desenvolver, você buscar o seu autoconhecimento através de entender a sua mente, então você vai compreender a sua força, você vai entender quem é você. É preciso livrar-se de todos os paradigmas. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil no meio de uma hipnose. Imagine você não saber a sua origem. Imagine você não saber um passado que foi enganado por filmes, por teatros, por peças teatrais. Tudo foi hipnose, tudo criado através de figurinhas, de imagens,
Começou na caverna de Platão, isso mesmo, na caverna de Platão. Ali as imagens começaram a fazer para distribuírem as raças. Ali está o segredo, o mito 7 de Platão, ou o capítulo 7 do livro A República. Então, aquelas histórias, aqueles diálogos, tudo foram peças teatrais. Tudo ali foi escrito como peças teatrais, personagens criados para conversar entre si, para concluir que uma tese estava certa, uma teoria permanecia. E os diálogos eram contraditórios, os diálogos eram um enfrentamento contra alguém que queria manter aquela tese. E isso se manteve até hoje. Então, aqueles primeiros escritos são uma ordem mundial que se mantém até hoje. Não é interessante? Ainda chamam aquilo de mito, não é mito. Mas para eu explicar tudo isso, tenham calma, é uma ficção para os iludidos, porque as pessoas que buscam consciência vão saber que faz sentido. Então, tudo que faz sentido é a verdade. Tudo que você sente que tem conexão com o seu eu, tudo que você sente que abriu, que é o novo, que é o misterioso, mas que não está na mídia, que não está autorizado e as pessoas rejeitam por isso, é preciso observar, é preciso examinar os resultados e não acreditar em teorias, porque é outra hipnose acreditar nas instituições, porque vocês nasceram, eu nasci, hoje eu digo vocês porque hoje eu estou com a consciência plena, mas nascemos vendo tudo já pronto, tudo formatado. Então, quando nascemos vendo tudo formatado, é imposto que aquilo seja assim, desde a nossa primeiro grupo social, que é a família. Então, vamos aprendendo que tem que ser assim, tal norma é assim, e isso funciona assim. Então, temos que apagar todo esse tipo de conhecimento. Isso é conhecimento de tese, conhecer a tese de alguém, que alguém deixou escrito, mas não sabemos, não aprendemos a fazer, nem podemos experimentar. Não está sob nosso controle. Acumular esse tipo de conhecimento é acumular crenças, é acumular divergências, é estar infiltrado em divergências, negatividade, porque toda tese sem solução, sem ação, sem resultado prático para a sua vida, só leva você a culpar alguém, só leva você a culpar um lado. Essas teses são divisores, são divisões de opiniões, sempre estão se opondo a um lado. Então, você acreditar numa tese que existem sujeitos que são menores do que outros, inferiores, e tem sujeitos que são superiores, mas todos sujeitos a um Estado. E esse Estado nos dividiu entre pobres e ricos. A partir dessa dualidade, criou-se o bem, surgiu o bem e o mal. Isso também eu enfatizo em vários vídeos e repito, porque o bem, a verdade, ela não precisa sequer ser repetida, mas se repetimos, fica melhor de ser absorvido, fica melhor porque a mentira ela é repetida, ela precisa ser repetida, mas quando surge a verdade, ela se desvanece, ela é facilmente, quando ela é descoberta. Esse é o medo de todos, porque é tão fácil contar a verdade quando se tem consciência da verdade, quando se busca consciência. O que é a verdade? São os resultados. A verdade não é a dizer que eu tenho razão ou você tem razão. A verdade são os resultados. Não adianta eu dizer uma coisa, você dizer outra coisa e o resultado ser totalmente diferente do que eu digo e do que você diz. Resultados que teses são opiniões e opiniões são divergentes, porque nós discutimos noticiários, discutimos informações, discutimos o que embutiram na nossa mente para ficarmos criando diálogos, criando confusão, apontando o certo, o errado, o culpado, o inocente, e não chegamos a uma união. E todos nós, a maioria que está envolvido nesse sistema financeiro, que está dependente desse hábito, dessa hipnose criada a partir da dualidade dessa sociedade oculta, uma sociedade que precisou ficar oculta. No começo eles apareciam, eram os nobres, eram os que tomaram o poder, foram os que criaram as teses. Vocês imaginem que alguém cria uma tese e vai ser contra eles? Jamais. E eles criaram uma tese para ter inferiores, e os inferiores estão sujeitos ao Estado, o Estado que ele criou.
o Estado que ele criou, as normas que ele que eles criaram, as disciplinas, tudo voltado para servirem a eles. Criaram as leis, criaram a justiça, botaram a venda, um símbolo da justiça, uma venda nos olhos das mulheres, porque elas são mais sensitivas no sentido de ser geradora, de ser mãe. Então elas são mais sensitivas por natureza e elas não aceitavam certos tipos de subornos, certos tipos de enganações, como até hoje as grandes sociedades ocultas, elas tiram a mulher do meio, elas não participam dessas reuniões. Por quê? Porque elas não aceitam, não faz parte, elas não se vendem comercialmente. Muitas delas se revoltam. Isso aconteceu na Revolução, antes da Revolução Francesa. Isso aconteceu em algumas guerras onde as mulheres tomaram a frente e descobriram esse tipo de armação dessas reuniões entre os homens que obedecem a algo oculto, a escritos ocultos. Para entender tudo isso, foi preciso escrever uma história, a minha conexão. Eu sou quem eu sou, mas eu vou revelar quem eu fui no passado e o que eu vim fazer agora. Trazer a consciência de toda essa história, que a minha história é a história de vocês. Então, eu escrevi o livro, são vários livros, uma coletânea de histórias em apenas um livro que será formatado, o Verdadeiro Testamento. Mas isso será transformado em filme para que chegue a todas as pessoas. E quem vai transformar são a maioria, pode ser qualquer um, porque eu vou entregar essa história. É uma história que qualquer um poderá, pensando na ilusão, na matéria, pensando em riquezas materiais ainda, para quem estiver iludido, para quem se manter iludido, pode pensar, no mínimo, eu fazendo esse filme, vou ganhar uma grande bolada, não é? Porque é tudo feito por dinheiro. É o hábito universal de só se mover por dinheiro. Mas desta vez, muitas pessoas que passarem a olhar para baixo e se moverem pela empatia, se moverem pela energia do dar para poder receber, se moverem pela energia de oferecer o que ama de graça, de oferecer o bem para o próximo, para os que mais precisam, para a base que está sendo destruída, então você passará a receber do universo. Isso você pode experimentar em qualquer momento da sua vida. Basta fazer uma ação, pegar um desconhecido, passar um simples conhecimento. Você pode receber de volta dele mesmo algo que pareça ser coincidência, mas não é. E muitos você pode receber indiretamente, você pode receber avisos, e você passa a ter essa comunicação quando passa a perceber o momento presente, passa a observar os sinais que são dados diariamente, um livro que se abre, alguém que fala algo para você. São sinais, a intuição, o pensamento, é preciso estar longe de ambientes e de pessoas, é preciso meditar. A meditação é estar em silêncio. A meditação não é apenas a respiração, botar o ar no pulmão, não, isso é o início para você acalmar a mente. Mas essa etapa inicial da meditação é para você acalmar a mente e passar a pensar, a imaginar, a usar a mente e não querer distrações, e não querer ficar sempre distraído por hábitos, de querer estar vendo uma televisão, vendo a internet, conversando com alguém, pegando informações de lixos e mais lixos, não. Aprender a meditar, a pensar, a imaginar soluções, ser criativo. Quando você medita, você pratica, começa a praticar a calma mental. E isso leva você a voltar a pensar. As pessoas estão evitando pensar, porque só chegam problemas na cabeça. Teses e mais teses que não está sob o nosso controle. Nós acreditamos que alguém vai fazer e ninguém nunca faz. Então, é preciso, primeiro, para entender, acalmar a mente. Essa mente que é uma oficina de arte. E mais você precisa entender como ela funciona para poder utilizá-la. Nós desperdiçamos a capacidade da nossa mente. Nós ignoramos que ela é o nosso gênio criador, que podemos tudo, podemos remover montanhas. Podemos remover montanhas é algo figurativo. O que é montanha? São obstáculos, são dificuldades. Então,
nós podemos remover qualquer dificuldade quando temos o poder e o domínio de entender o nosso subconsciente, de alimentar o subconsciente com o que queremos, de fazer as afirmações que nas religiões é chamado de orações, de fazer de forma correta, de a, afirmar o que queremos na nossa vida, o que queremos mudar, que é aprender, fazer, experimentar. Então, esse personagem que fala aqui com vocês, que sabe quem é e sabe o que veio fazer, que buscar o conhecimento, acumular conhecimento para distribuir para todos ficarem com a mesma força, porque todos são capazes. Enquanto houver esse pensamento de que há alguém superior ou inferior a você, você não conseguirá alcançar esse nível, porque você precisa entender que somos iguais, temos a mesma capacidade, somos geniais, mas precisamos percorrer um caminho, precisamos buscar esse caminho, que é fácil quando temos mentores, quando nos unimos, quando olhamos para baixo, começamos a adquirir conhecimento, o conhecimento empírico, conhecimento experimentado. Essa é a verdadeira chave de buscar a sabedoria e não o acúmulo de lixo, de teses, de problemas. Buscar em cada um de nós, buscar na confiança, buscar no próximo, buscar a união e não o afastamento, porque fomos treinados a nos afastar, a identificar se é maior ou menor. Se for maior, irmos atrás do dinheiro, se for menor, fugirmos para não perdermos o dinheiro. Tudo alinhado na força desse Deus, falso Deus, dessa mentira que agora é revelada e que vai aos poucos sendo revelado para cada um. Então, a história da nossa origem, a história da origem da origem da rebelião, da origem de onde tudo começou. Nós somos eternos. Se o universo é eterno e infinito, nós também somos eternos e infinitos. E éramos imortais no aspecto físico, quando veio e surgiu a dualidade, os conflitos que fizeram o nosso corpo físico não funcionar da forma ideal, não funcionar, nossas glândulas não funcionarem, produzindo os hormônios, porque a partir do medo nós não temos mais tranquilidade, não temos mais pensamento lógico, porque ficamos submissos a quem nos faz medo. O medo, a partir da escassez, da mentira da escassez, ela causa medo. O medo ele precisa ser eliminado. Todos os medos são eliminados quando você entende que não há escassez, há fartura em tudo. A propaganda é que é errado, é que precisamos consumir coisas que precisam ser compradas, quando na verdade foram coisas que foram presas para que nós pensemos que, imaginemos que vá precisar ser pago por aquilo, quando na verdade temos em abundância, tudo na natureza em abundância, terra, água, energia, soluções de combustível, inclusive, e muitas outras coisas que fomos enganados por instituições. E isso vem de muito tempo. Mas esse filme mostrará quem eu sou. Esse personagem que vos fala é o causador de tudo isso. Eu sou o rebelde, o filho, o primogênito, o primeiro, aquele que rebelou-se, aquele que tinha a comunicação mais direta. Todos tinham o mesmo contato, todos tinham a comunicação. Só que o primeiro, ele não é culpado por ter sido o primeiro. O primeiro, quando você parte para o conhecimento, e na época todos nós éramos geniais e conhecíamos e aprendíamos, o primeiro ele está acumulando, ele sempre está na frente. Ele não tem culpa. É como um filho mais velho de uma família. Porque o mais novo, ele tem inveja, ele tem raiva, porque o outro, ele sempre está na frente se ele não parar de buscar conhecimento. Se ele não parar de se desenvolver, ele sempre estará na frente. Então, isso é um paradigma de um filho mais novo um irmão mais novo, querer disputar um conhecimento e a sabedoria com um mais velho. Então, qual é a culpa do mais velho? A culpa do mais velho é ter usado a sua sabedoria, é ter usado o seu conhecimento experimentado junto com outros para driblar
para conhecer outro tipo de vida que não era aquele que estava sendo perfeito. Tínhamos tudo na natureza. Não precisávamos sequer descrever nada, porque líamos a mente. Não tínhamos medos, não tínhamos problemas com em buscar soluções, porque as soluções eram pensadas, eram imaginadas. Não, tudo estava sob o controle individual. Cada indivíduo tinha o domínio da sua própria experiência e, quando precisávamos, éramos socorridos por cada um. Tínhamos tudo necessário, o básico necessário, o essencial. Não existia esse consumo desenfreado. Não existia tecnologia para justificar o trabalho, para justificar a escravidão. O que é tecnologia? Tecnologia são objetos, são coisas criadas, materiais, para substituir o homem, para substituir a função do homem, para acomodar o homem, para deixar o homem preguiçoso, para o homem não usar a sua mente, para o homem não ser criativo, porque o que precisamos é de trabalho, o artesão, de sempre estar fazendo algo com as suas próprias mãos. A indústria, a tecnologia veio para tirar esse poder, veio para tirar, escravizar, porque trouxe linha de produção de várias coisas, trouxe uma forma de fazer, de tirar a arte do artesão, tirar um exemplo é as costureiras, os alfaiates, que são profissões. O alfaiate praticamente está extinto, essa profissão, mas tirou o que? O acabamento, a personificação, a personalidade, como essa roupa que está aqui. Então, essa roupa foi feita à mão, por pessoa talentosa, por pessoa com habilidade, feita por encomenda, mas as pessoas na indústria não é capaz de chegar a esse nível, não é capaz de personalizar uma roupa. Ela generaliza, ela vende uma linha de produção e hoje, com tantas máquinas substituindo o homem, que é chamado de tecnologia, para acabar o indivíduo, para acabar as máquinas, terminam substituindo os homens. E é o que acontece hoje. Uma simples máquina, um aparelho que você coloca na mão, está substituindo o homem em tudo, praticamente tudo. Podemos comprar por aqui, usamos os bancos por aqui, compramos e vivemos em função de uma tecnologia, onde tiraram os empregos, tiraram a indústria, tiraram as oportunidades de trabalho. Não é o emprego escravo, não é o emprego por dinheiro, porque nós temos que trabalhar em comunidade, não é globalizados. Existem comunidades, estamos esquecidos das comunidades, estamos dando atenção a tudo que é global, estamos valorizando o que é global, estamos valorizando apenas consumindo de onde colocaram foco, da indústria, onde escolheram ser o país para a industrialização, como escolheram a África para colocar os animais, todos ali. Não, nossa origem não era assim. Então, é preciso entender essa história. Isso é um enredo que pode se transformar em um filme. E essa verdade, porque todos podem sentir, o que é verdade é aquilo que faz sentido, é aquilo que tem lógica. O que não faz sentido é essa historinha, é nos mantermos tudo na lógica, numa lógica que criaram, de acordarmos e sentirmos após a adolescência, isso vem mais forte, que temos que seguir normas e morrer daquela forma, porque as pessoas não examinam. Criar uma família, ficar velhos e depois dependentes, sempre nos defendendo do dinheiro, de um poder, de um Deus que aprendemos a ir atrás, morrer por ele, nos sacrificar por ele, enquanto ele não traz união, ele traz desunião, é o contrário. Ele tira a confiança, ele tira tudo que é bom. Ele faz as pessoas mentirem, fingirem por ele, porque as pessoas mentem e fingem para agradar, para não serem desagradáveis, mas sim para bajular quem tem. Então fingem acreditar, fingem seguir, mas querem na verdade também tirar. Então virou uma guerra, tiraram a consciência. E as pessoas de serem tratadas assim, elas repetem como se aquilo fosse natural. E há esse sofrimento, todos pensando da mesma forma, todos agindo da mesma forma, um contra o outro, analisando quem chega, o que quer tirar ou o que eu posso tirar dele. Isso não existe, isso não é uma realidade, isso é uma ilusão.
E isso surgiu desde as primeiras teorias criadas. Um filme, porque não existia tecnologia, na época era a leitura, a literatura. Então isso foi impregnado das mentes. Os poderosos, essas famílias nobres, criaram, e eu, personagem principal dessa história, desse enredo, o filho primogênito, me passei por um deus, Zeus, e fiz o enredo. Coloquei ali as forças, as histórias que eu quis contar, da forma que eu quis contar, como raio, tudo figurativo, não interessava se aquilo foi daquela forma ou não, e sim o intuito de fazer acreditar em teorias, e isso foi repassado em universidades, na escola, sempre poderosos, sempre premiando essas pessoas, sempre enchendo de ego, dinheiro e ego, trazendo aquelas pessoas como os melhores, como os mestres, como, por exemplo, a premiação de membros da Academia Brasileira de Letras, da academia de cada estado tem, Academia Paulista, Academia Pernambucana, Academia de cada estado tem uma Academia de Letras. Então essas pessoas que estudaram a filosofia, que estudam a filosofia, trazem todas essas teorias, esses métodos para frente, ensinam, lecionam. Essas pessoas repassam com a máxima autoridade, como se fossem filósofos, quando na verdade copiam teorias e nada mais produzem para si próprio, porque acreditam naquilo como se fosse uma religião. Aqueles filósofos, todos aqueles ensinamentos, que existem pessoas inferiores e superiores, e ele mesmo está, às vezes, numa linha inferior, nem remunerado às vezes está mais, mas continua aplicando e acreditando que deva ser o Estado que deva administrar o indivíduo, porque ele tem que ser sujeito. Esses seres inferiores, esses seres que não têm dinheiro, não têm capacidade de gerir, administrar uma comunidade, não tem capacidade de se organizarem. Isso tudo foi dito nesses mitos, nessas teorias que foram enraizadas e que devamos acreditar em instituições fixas, engessadas, que continuam até hoje usando o mesmo padrão. Isso não faz sentido, isso não tem lógica, embora a hipnose, isso é hipnotismo, esteja latente, não temos a consciência, agimos no inconsciente. Até hoje, inconscientemente, temos atitudes erradas um com o outro, temos atitudes de preconceito, de vários tipos de preconceitos que são confundidos com outras coisas. Mas, por exemplo, se você se aproxima de alguém que aparentemente tenha poder, tenha um bom carro, tenha uma boa casa, passamos a tratar, se achamos que somos inferiores, passamos a bajular, passamos a só fazer por ele cobrando, porque ele pode pagar, porque ele aparenta ter dinheiro e ele pode pagar. Então o tratamento sempre é, inconscientemente, fazer algo por alguém por dinheiro. Se aquela pessoa não tem dinheiro, você mesmo assim gosta dela, mas a prioridade é ir buscar algo que dê dinheiro. Você até quer fazer, você é um artesão, você é um cara que consegue, que tem entendimento de algo, que pode fazer por alguém, um rico, por exemplo, que ele ficou diante dessa crise, diante de crises, e sempre há crises, e da que nós estamos passando, ele quebrou e ele está em situação que não pode mais comprar nada, mas ele também não sabe fazer, não sabe trocar uma lâmpada, não sabe resolver problemas banais de um lar, enquanto nas pessoas pobres, em comunidade, fazem tudo, em mutirão, em união, e elas são verdadeiros artesãos, sabem fazer muita coisa, trocar lâmpada, trocar cano, fazer limpeza, fazer tudo que o ser humano deve fazer, que não deve, o ser humano não precisa ser escravo de outro por dinheiro. Então, essa pessoa, ela pode ser ajudada, ela aceita ser ajudada, mas o outro, o que se dispõe a ajudar, ainda tem o preconceito, ainda corre primeiro para fazer outras coisas que vier a ter dinheiro, porque o que ele se dispõe a fazer de graça leva tempo e ocupação, e ele não daria prioridade, não dá nem para ele, coisas que para ele poderiam ser feitas, como ir para praticar um esporte,
como fazer leitura, começar a ler, buscar o autoconhecimento. Tudo isso não exige dinheiro e as pessoas não estão vendo. São coisas que você está fazendo, está buscando cuidar de si. São coisas estranhas para os normais, para os que estão normalizados. Quando você parte para a busca do autoconhecimento, você se isola, você tem exercícios e práticas que são diferenciadas das outras pessoas. Você não está mais atrás do dinheiro. O cuidado pessoal, a evolução pessoal, ela distorce do dinheiro, mas as pessoas estão buscando o autoconhecimento para depois vir a ter dinheiro. Então, quando é visando isso, elas terminam caindo numa carapuça, elas terminam caindo numa pirâmide que está acontecendo. Vão ter sucesso no início e depois vem a grande bomba, o grande fracasso. Então, é preciso entender primeiro que todo conhecimento empírico, todo o acúmulo desse conhecimento irá gerar, todo esse acúmulo irá gerar contribuição quando você está dando e não quando você está vendendo. Então, esse personagem, voltando ao que eu estava dizendo, esse personagem, Platão, que começou tudo isso, que criou todas essas dualidades e que fez esses vários personagens e que criou um enredo como uma peça teatral. Você pode escrever uma peça teatral e depois que assiste a peça ou o filme, você sai dali acreditando que tudo ali foi verdade. E é assim que se coloca na mente das pessoas uma mentira, uma falsa verdade. Porque as novelas e filmes contam romances, contam histórias de amor que não existem na vida prática. Não acontece, é amor de novela, muita gente já sabe. Isso não existe, isso só em novela. Tem muita gente que percebe e até fala intuitivamente, mas é verdade. Só que as pessoas assistem, choram e acham que aquilo é verdade. Fica na mente, repetida, repetida. Aquele choro, aquele amor, aquele convívio não existe na vida real. E as pessoas copiam e às vezes fantasiam, principalmente a mulher, porque ela é quem mais, aquele objetivo é mais para ela. Até nos horários, inclusive a parte emotiva da mulher se torna mais sensível por isso, porque ali é a busca de fazer a lavagem cerebral, colocar na mente que devamos buscar sempre alguém para estar junto, para ser dependente, para ser um se apoiar no outro, e perdemos ali a individualidade, o nosso poder de pensar, porque sempre um vai querer mandar, sempre um vai querer se sobrepor e se dirigir, porque eles estão com propósitos diferentes. Quando não conhecemos o nosso propósito, que é universal, iremos trabalhar num propósito financeiro. Se o homem trabalha num propósito financeiro, que não é junto com a mulher, não é o mesmo trabalho, haverá ali um conflito, haverá ali uma falta de interesse. Qual é o diálogo? Porque ela quer saber algo que ele trabalha que ela não tem amor por aquilo, que ela não tem, ele dá retorno financeiro, mas não dá retorno para ela, ou vice-versa. Não dá o retorno do reconhecimento do seu trabalho. Somos indivíduos, temos que trabalhar com o que amamos fazer e não com o que vendemos. Quando trabalhamos, tanto homem quanto mulher, somos valorizados. E quando há esse convívio, essa forçada de barra da instituição que foi criada com esse fim de constituirmos famílias e termos que ficar no mercado de trabalho e não olharmos em comunidade, não olharmos para o outro em comunhão, mas sim agirmos com egoísmo, pensando apenas em nós e na nossa família, e vivemos esse romance feito em novelas e filmes, mas na vida real isso não acontece. Na vida real, nós ficamos felizes em mostrar para os outros que estamos felizes. Essa é a ilusão, a falsa felicidade de estar mostrando felicidade por bens materiais, por relacionamentos, por crenças e porque estamos no padrão da maioria, seguindo aquela maioria, que é o sucesso absoluto, que todos querem chegar, que todos querem alcançar e pensam que estão nadando, que estão no fluxo da onda, quando na verdade os que estão abaixo não querem saber disso, não estão preocupados com isso, estão, pelo contrário, acham isso algo boçal, acham isso a não ser aqueles que querem também alcançar. Não é uma verdadeira admiração, um verdadeiro amor pelo que você faz. Eles querem alcançar o que você faz. Eles querem ter o mesmo sucesso seu. Mas é preciso entender que isso é um paradigma. Isso está criando
uma desigualdade. Isso, na verdade, é uma desigualdade, porque poucos chegam, alcançam esse patamar. Menos de 2% da população chega a esse patamar de superioridade por conta própria, pela busca do autoconhecimento. E hoje em dia isso foi possível por conta da busca pelo autoconhecimento, mas voltado ao dinheiro, voltado à enganação, mais uma vez ao dinheiro. E enquanto não entenderem que essa evolução pessoal deve ser para o outro, para os que estiverem em situação hoje mais baixa, mas que podem se resgatar, podem resgatar a verdade, sabendo que não precisamos de uma moeda entre nós, não precisamos dessa divisão que é o dinheiro, para dividir ricos e pobres, porque temos recursos naturais, temos tudo na natureza e temos poderes individuais para administrar isso tudo com igualdade, inclusive reparar nossas doenças, reparar nosso corpo, reparar nossa mente e nosso espírito, que é a nossa mente, e reparando tudo isso, vamos conseguir com igualdade, repor a igualdade e união, que trará todas as soluções. É preciso tirar das mãos dessas pessoas que estão doentes também, achando que isso aí terminou, porque foram meus discípulos, isso foi por hereditariedade. Juntei um grupo, fiz um grupo que só nós é que mandávamos. Fiz um grupo e fizemos as teses, e isso se foi rolando, 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 e depois descobrimos que iríamos morrer, porque nos primeiros anos, foram muitos anos que vivemos, mas enfrentamos a morte, ficamos apavorados, não conhecíamos a morte quem tinha o poder. Conhecíamos a morte porque matamos, fizemos uma tragédia, a tragédia conhecida como tragédia grega. Então, quando matamos, descobrimos, fizemos a primeira desordem, que foi matar aqueles que se opunham, aqueles que não aceitavam, a maioria os homens, e mulheres que também não aceitavam a serem escravizados, serem inferiores, porque precisávamos da massa sendo inferior. Então criamos um falso conhecimento, criamos as teses, criamos os escritos, como se fossem antigos, e aquilo o povo teria que seguir a partir da leitura. Então foi colocado nos jovens como aprendizado. E então as primeiras lavagens cerebrais foram feitas através dos escritos, dos livros, e aquilo partia dos nobres. Enriquecemos algumas pessoas para se tornarem os nossos, estarem dos nossos lados, terem o poder, terem terra, terem casa, terem mansões, serem privilegiados, e eles não queriam estar do lado desprivilegiado, então eles aceitam tudo. Quem está por cima, quem está com dinheiro, é subordinado a quem dá, a quem fabrica, a quem oferece, e obedece para não cair, para não sair daquele status. Então, essa é a pirâmide. Isso sempre funcionou assim, porque o dinheiro faz essa ambição, faz essa ganância, faz ficarmos cegos e não olhar para baixo, só olhar para cima, para quem nos fornece, para quem nos pode oferecer. Olhamos para baixo para aquele que pode comprar, para aquele que quer consumir, e depois desprezamos, porque não precisamos mais dele. Nos tornamos ídolos, queremos nos afastar, ficamos importantes. Isso é o ego. E quanto mais imagem, quanto mais isso aparecer em telinhas, aparecermos como famosos, como conhecedor de algo que não damos, mas vendemos. Então, a solução será quando passarmos a dar o conhecimento, trocar o conhecimento, porque é dando que se recebe e não é vendendo. Esse personagem aqui é um personagem que veio contar a sua história, que resgatou a sua memória, que teve as intuições, que teve essa comunicação do seu subconsciente, do plano real, do plano do agora, do consciente, da consciência plena, aonde eu ressuscitei o filho. Todos nós temos o filho aqui, mas o filho está dormente, está dormindo, está morto, ele está, é o inconsciente. Tudo que são teses fica no inconsciente. Então agimos pelo inconsciente, são as falsas emoções. E isso aqui, quando temos a consciência plena, passamos a ser uno, passamos a ser regidos, a consciência total, regidos por um único ser superior, que somos nós, mas que está dentro de nós, que é o ser superior, que vem do universo, essa força que vem do universo, essa força, essa energia que está aqui a todo lado. Respiramos,
através do oxigênio, essa energia que entra em todos, que abastece nossas glândulas, nosso corpo energético e que nos faz ter consciência quando buscamos a compreensão, quando entendemos a nossa força, quando resgatamos a nossa força. Eu vim contar a história, eu vim confessar a minha culpa e tudo que eu estou fazendo é porque foi necessário e eu agora estou reparando, vim reparar tudo. E é preciso, o primeiro passo é resgatar a consciência de todos, é mostrar às pessoas o quanto elas são fortes e importantes, que não precisam mais ficar paparicando, bajulando quem comprou sua alma, quem lhe deixa nesse estado de depressão, quem lhe deixa com medo de perder essa oportunidade, que você se subordina a fazer tudo que é mandado por ele, por essa força superior, só porque ele tem mais, ele tem poder. Ele está lhe controlando, ele está lhe matando, ele está tirando sua força e seu poder. Ele está lhe submetendo e uma hora ele vai lhe deixar na mão. Enquanto a base não. A base, quando você desce e olha a base, você é protegido, você é reconhecido. Quando você dá, você recebe de uma base. Eu praticamente não preciso de nada, porque eu tenho uma base. Eu sempre, esse trabalho meu não é reconhecido, mas será reconhecido, porque durante os confrontos pessoais, as pessoas não acreditam, chamam de louco, porque quando verificam se é isso, se é aquilo, vê que eu não estou atrás de dinheiro, vê que eu não estou atrás de subordinação, de dependência emocional, daquele relacionamento rotulado de um possuir o outro, e as pessoas querem, entendem, se apaixonam e querem me ter como possuir, me ter como um cônjuge, me ter como um relacionamento, querem me defender das pessoas, mas querem me ter. Aquele relacionamento egoísta, o amor eros, não, eu pratico o amor ágape, o amor para todos, a compreensão que somos todos iguais. E quando nos conhecermos e reconhecer a nossa energia, a nossa verdadeira força, para que viemos e como a verdadeira sexualidade que foi reprimida, que é reprimida e só nos é permitido através de contos, através de histórias, através do casamento, só é permitido porque na prática, se fizermos de outra forma, somos censurados. Então, todo esse conhecimento, tudo isso é contada numa história, é contada na realidade, na origem da dor. Então, parem de acreditar em quem controla você por dinheiro, em quem lhe subordina o ego, a vaidade, toda essa e a divulgação de teses, coisas que você não consegue fazer, aprender, experimentar, não são coisas suas, não são coisas da sua cabeça. Valorize o que você tem dentro, valorize a sua experiência. Você que é mestre, você que tem poder, tem o discernimento da leitura, e você escreva a sua história, escreva a sua vida. Essa experiência sua pode servir para muitas pessoas. E conhece-te a ti mesmo. Vai entender quem é você e para de acreditar em teses, em divulgar teses, em idolatrar outros deuses, sejam filósofos, seja teoria, seja movimentos políticos, seja religião. Pare de buscar fora, pare de achar que vai encontrar a salvação fora. Nem sequer esse ser que está aqui. Eu me desenvolvi para mostrar como você tem o mesmo poder, como você pode também se salvar, como você pode ressuscitar o Filho que está aí dentro, porque todos nós temos Jesus dentro de você. Eu fui o primeiro, eu fui o primogênito, eu sou apenas o primeiro, mas eu não sou o único. Todos nós temos Jesus. Jesus significava sou quem eu sou. Então, quando você conseguir dizer quem é você, você ressuscitou Jesus. Você ressuscitou quem estava aí dentro. Então, eu ressuscitei Jesus. Eu vim aqui para mostrar a vocês que sou quem sou e ressuscitei para isso. E por isso vim aqui confessar mais uma vez tudo o que eu fiz para vocês se salvarem. Eu não sou o Salvador, vocês é que se salvarão. Eu estou apenas mostrando o que eu fiz. Eu não sou, eu fui, aliás, eu fui o demônio e eu fui Deus. Então está nos dois, a história será contada e será entendido por todos.
O que é o demônio? Figurativo, é o contraditório, é o mentiroso, é o que mente, é o que criou todas essas histórias para as pessoas se subordinarem, para as pessoas acreditarem no contraditório. Inventei o personagem, Lúcifer, um anjo que se tornou contraditório, discutindo com o Deus, o superior, para mostrar, provar que pode criar um homem, que vai reinar nessa terra. E o universo deixou. Deixou porque precisávamos experimentar tudo isso, precisávamos ter a experiência de saber que o homem não deve, em tempo algum, mais tentar ou acreditar que existam superiores a eles ou inferiores. Somos iguais, temos que nos tratar como iguais, temos que aprender, fazer, experimentar e distribuir com igualdade. Aí sim voltaremos a ter a força e experimentar a força individual, nosso poder. Nós somos puros, nós somos verdadeiros. Nós, quando escutamos o nosso subconsciente, ele não nos dá maldade, ele não nos indica para fazer maldade. Muito pelo contrário, quando fazemos o bem, recebemos o bem. Quando fazemos o mal é porque estamos replicando teses, estamos fazendo mal, é feito contra nós mesmos, estamos reagindo. Nenhum mal é feito para o outro. Você pensa que está fazendo mal, você está repelindo o outro. Você apenas está fazendo mal contra si próprio. Você não fez o mal, você tirou algo material daquela pessoa, mas a essência, o ser daquela pessoa, ela só vai se sentir mal se ela guardar mágoa, se ela ficar ferida com algo que você fez por medo. Então geralmente o mal existe quando a gente quer se defender de quem quer tirar de nós. Então essa moeda é que gera o mal, essa moeda é que causa o mal. Isso tudo é explicado, isso tudo você entenderá quando buscar o seu eu. Essa forma é fácil de você entender também. Qualquer um pode entender, mesmo sem o desenvolvimento pessoal, mesmo sem entender ainda a si mesmo. Só que você, depois que terminar aqui, você entra no fluxo do ambiente, você entra na rotina, você entra continua na luta por dinheiro e sai dessa frequência. Então, saiu dessa frequência, dessa energia do conhecimento, de acreditar em si mesmo, aí passa a volta à frequência, a frequência que estava no piloto automático, nos seus hábitos, no seu cotidiano. É preciso aprender a mudar os hábitos, é preciso mudar essa frequência, é preciso manter essa frequência superior, esse estado mental de superior que é o seu eu, é buscar acreditar em você e não mais em teses. Quando saímos dessa frequência, voltamos ao piloto automático dos hábitos, fazendo as mesmas coisas, mesmo acreditando, mesmo percebendo a verdade, mesmo sabendo que há um ser superior dentro de você, uma centelha, mas por hábito continuamos aquela rotina, porque todo mundo está fazendo o mesmo. Mas sabe quando isso vai acontecer? Isso, a virada vai acontecer, porque também por hábito só fazemos quando vemos alguém superior fazer. Um personagem, um ator, uma autoridade política, uma instituição, essas grandes instituições que dirigem o mundo, elas dirigem dessa forma. Elas anunciam coisas grandes no meio de comunicações e as pessoas seguem como verdade. Então, o topo, essas pessoas que têm o conhecimento, tem que partir delas, desses mentores. Hoje, essas pessoas com as mentes evoluídas, não precisamos de instituições, não precisamos de políticos, não precisamos de pessoas famosas ou que venderam a alma por dinheiro, que estão ali fazendo propaganda do que elas mesmas não gostam nem consomem, mas por dinheiro topam tudo. Então, essas pessoas foram compradas, essas pessoas venderam sua alma, seu subconsciente, elas não usam a sua mente, elas obedecem à mente dos outros. Mas os mentores, esses que foram evoluídos, o grupo da Mind Valley nos Estados Unidos e Mastermind Brasil, essas pessoas que se evoluíram, são treinadores, essas pessoas estão no topo, estão ganhando dinheiro também. Eles têm que limpar esse paradigma, tirar essa dependência emocional e tratar também a sua mente. E vamos olhar para baixo. Vamos treinar a base e vamos nos salvar o mundo. Vamos viver em harmonia. Vamos usar a nosso conhecimento. Todos nós temos capacidade. Você sabe disso. Você que se desenvolveu, sabe que se desenvolveu e como se desenvolveu. Sabe que todos podem
têm a mesma capacidade e podem evoluir como você evoluiu. Então é preciso chegar a essas pessoas, é preciso atingirmos a base. E eu estou aqui anunciando para que a base cobre a vocês, para que haja uma revolução, para que haja uma cobrança. Queremos conhecimento, buscamos a sabedoria. Não chega da ignorância, chega de nos manterem marionetes, prisioneiros, chega de aceitar vocês vendendo o conhecimento que não chegará nunca para quem está em aflição, para quem não tem nenhum emprego, para quem acredita, para quem está iludido ainda no dinheiro, como vocês também estão. Então essa busca de dinheiro, essa busca causa essa desunião. É preciso ter união, é preciso juntar a sabedoria de todos, o conhecimento que cada um tem em prol ao outro. Imagine uma comunidade onde você oferece um produto, um exemplo que não existe mais, mas os jornais de classificados, você anuncia o que você oferece ali no classificado. Você anuncia oferecendo o seu no limite de sua produção diária e coloca lá no jornal, coloca numa feira na comunidade, coloca sua barraquinha oferecendo o seu produto, o seu serviço, o seu conhecimento, ou até mesmo somente a sua oratória, só a minha fala. Eu posso vender a minha fala? Não, eu vou dar a minha fala. Então essas pessoas não vão vender, elas simplesmente anunciam num jornal local, oferecendo o seu conhecimento para quem quiser e quem precisar, o seu produto, o seu serviço, e ela ali terá um leque de outras coisas que ela precisa. Ela basta estar ali naquela lista, ela basta oferecer dentro da sua comunidade e receberá de todos o que é essencial. Isso vai gerar o quê? Produção, todos irão trabalhar. Ninguém vai ficar parado dentro de casa esperando que alguém dê oportunidade, porque a oportunidade não é para todos. Estão tirando, ao contrário, as oportunidades. E por hábito das pessoas só trabalharem por dinheiro, só se moverem por dinheiro, deixam de trabalhar, que poderia estar trabalhando, dando e recebendo. Dando, porque se ele dá, ele recebe. Isso é automático. Então imagine todos trabalhando, os adolescentes, os jovens trabalhando, os adolescentes estudando, aprendendo com mestres, com quem já sabe. E quem já sabe não teria muito trabalho, porque vai pegar esses jovens e ensinar, e esses jovens vão fazer. Então ninguém ficaria parado, estaria todo mundo trabalhando com a carga horária muito mais reduzida. Você trabalharia 80, 70, 90% até como para você, para os seus cuidados pessoais, e 10% para o outro, porque a quantidade de pessoas trabalhando seria imensa e a quantidade de coisas supérfluas que consumimos hoje cairia drasticamente. Eu acredito que 70%, 80% do que consumimos seja errado, seja desnecessário. Então, o que precisamos é o essencial. O que precisamos, não precisamos de máquinas, não precisamos de máquinas para nos substituir em termos de trabalho por dinheiro, mas as máquinas já vão nos substituir fazendo o que precisamos, fazendo tecnologia. As máquinas podem trabalhar enquanto nós passamos conhecimento. Tudo foi feito de forma bem organizada. O universo preparou esse momento. O universo preparou esse momento essa transição que iremos passar para uma nova era. Não será o fim do mundo, será uma nova era. Acreditem, acreditem em você. Enquanto você estiver culpando, enquanto você estiver achando que tem pessoas inferiores, incapazes, enquanto você acreditar que tem superiores e que essa diferença é só financeira, enquanto você não entender isso, você continuará desacreditando no outro. Porque não é o financeiro, não é o dinheiro que valoriza o outro, não é o poder que valoriza o outro, não é a instituição que valoriza o outro. Não são os poderosos que têm valor, são os que mais mentem, são os que mais subordinam, porque subordinam por dinheiro. Enquanto acreditar nisso, que há inferior e superior, você não acreditará em você mesmo, porque quando você entender a sua superioridade diante de você próprio, do seu poder de ser bom, do seu poder de aprender, fazer, experimentar e dar, porque quanto mais aprendemos, queremos ensinar, queremos dar conhecimento. Quanto mais eu aprendo, eu quero dar, porque não adianta conhecimento só para você. Esse conhecimento, quando você guarda, não tem utilidade nenhuma, porque você aprende e guarda para você e não consegue fazer, porque você sozinho não faz. Viemos ao mundo para ter união, para sermos unidos e não desunidos por uma moeda, não desunidos por um metal que é de interesse de quem nos controla apenas com esse alimento.
quer continuar alimentando o lobo, existe o lobo bom e o lobo mau. Aquele que cresce é o que mais alimentamos. Vamos alimentar o bom, que é a energia, que é a nossa intuição, que é alimentar a nossa mente. O mal é alimentado pelo dinheiro. Você escolhe, continua alimentando, se mantendo com fome, deixando o lobo bom esquecido, que é a sua mente, os seus cuidados, o seu conhecimento interno, e continuar alimentando o externo. Então é uma escolha, mas você não vai mais passar por isso. Iremos passar uma nova era. O reino de metal se acabará para a vinda do reino mental. Será o nosso reino, o reino de todos, com igualdade para todos, porque somos poderosos, ao contrário do que imaginamos e que pensamos, que existem seres inferiores ou superiores. Somos iguais em capacidade, é só resgatar a nossa essência, apagar as teses, as crenças, os paradigmas, zerar esse HD e resgatar o que existe de natural, resgatar o que a nossa essência que ainda está aí dentro, essa centelha que está aí dentro e precisa virar uma chama, precisa virar chama para podermos resgatar tudo que as riquezas naturais de terra, as riquezas que nos pertencem e os meios de produção que hoje não temos acesso, porque esse grupo que eu formei, veio do passado, até hoje acreditam nas teses, nas teorias que eu deixei escrito, de que existe esse Lúcifer, que existe o demônio, que é o contraditório, e eles acreditaram nessa mentira, estão seguindo essa mentira. E o Deus verdadeiro, ele não tem força, ele não se mete, ele não reage. Mas agora ele veio mostrar, porque o Deus verdadeiro está dentro de cada um de nós. É fácil, é somar apenas para formar o todo, entendermos essa força de onde vem do universo, aonde está essa força. Mas não precisamos ir lá fora buscar. Ele se comunica aqui dentro, ele está aqui dentro, ele se comunica com cada um de nós. Não sou eu que vou manipular ninguém, não sou eu que vou forçar. Você vai buscar da mesma forma que eu busquei. Eu só vou contar a minha história, o que eu precisei passar, o que eu precisei errar, o que eu precisei confessar os meus erros para poder me corrigir. Eu só aprendi errando. Nós só aprendemos quando erramos e confessamos o nosso erro, reconhecendo que precisamos mudar, que precisamos deixar antigos hábitos e construir novos, com força, com disciplina. Eu tive mentores e todos vocês terão os melhores mentores. A partir do Milagre da Manhã com eu tive também Jerônimo Telme, que é um brasileiro, que acompanho, que me deu disciplina, que eu acompanho seus vídeos, que eu li o livro Produtividade Nível A. Isso foi, e ele fala, várias vezes ele recita, ele tem uma espiritualidade muito boa. É um dos meus principais mentores aqui no Brasil, mas ele precisa também resgatar a sua essência, tirar esses dois últimos paradigmas e viver e dar para poder receber. Experimentar o universo trabalhar a seu favor e a favor de todos. Vamos consertar o que eu fiz de errado. Eu estou reunindo todos e confessando e chamando todos para sermos iguais, para reconhecer que somos iguais e temos o mesmo poder e capacidade. Vamos trabalhar para o bem, vamos causar uma revolução. A primeira revolução é interna, para podermos gerar resultados externos. Vamos trabalhar. Obrigado, obrigado, gratidão por tudo. E, mais uma vez, entendam que, em primeiro lugar, é você, precisa conhecer a si mesmo.